Amém, irmãos, podem sentar. Deus é maravilhoso, verdade? Eu só fico de olho no que Deus vai falando e repetindo uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. E é como o pastor disse, né? O pastor que vai vir aqui dia 13. Não dá para você ficar surdo à voz de Deus. Ele está falando a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que será? Por que será que Deus fica repetindo a mesma coisa? Mas por que será que chega um tempo que a voz de Deus como que vai sumindo, né? Vai ficando baixinha, baixinha, baixinha. E Deus deixa de falar. Como ele falou ali, a sua aliança com Deus, ela tem que estar refletida na sua vida. Você não precisa ficar gritando aos 4 ventos, eu sou cristão. Porque se você não é cristão de verdade, você vai envergonhar o reino. É melhor você ficar quietinho. Como ele disse também através do Espírito Santo, é melhor você deixar que as pessoas vejam na tua vida as tuas atitudes cristãs. A sua vivência da aliança com Deus, o seu compromisso com Deus. E é maravilhoso servir o Senhor. Eu quero falar para você que está na tua casa agora, em nome de Deus. Volta para casa. Você que saiu dessa igreja, você que saiu de outras igrejas, você que está viajando aí, passeando pelo mundo, provando coisas que estão acabando com a sua vida. Eu não sou de fazer isso, mas o Espírito Santo me deu uma ordem essa manhã de falar para você que está em casa. Volta para casa. Ainda dá tempo de você entrar pelas portas da casa de Deus. Busca qualquer igreja em Chavantes que você se sinta em família e volta para casa. Você que está dando volta nesse mundo, provando coisas que não são de Deus, que você está a ponto de ir. Deus sabe para onde, eu não sei. A sua vida está sendo contada, os seus dias estão sendo contados. Talvez seja a tua última oportunidade. Ouça a voz do Espírito que diz para você, volta para casa. Ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você se reconciliar. Ainda dá tempo de Deus limpar a sua vida. É a última chamada para você. Volta para casa, filho, filha. Volta para casa pelo mesmo caminho que um dia você foi. Volta para casa. É o seu tempo. Ouça a voz do Espírito. Efatá, abre os teus ouvidos agora e ouça a voz do Espírito. Não é a minha voz, é a voz de Deus, é a ordem de Deus que eu estou obedecendo. E eu digo para você, volta para casa. É o teu último chamado. É a tua última oportunidade. Não importa se você está sujo, se você está fedendo, não importa se você está destruído. Deus é o Deus do impossível. Você conhece o teu Pai. Ele não é um estranho para você. Você comeu na casa do teu Pai. Você provou os milagres do teu Pai. Você foi curado pelo teu Pai. Você foi levantado pelo teu Pai. Você foi reconstruído, regenerado pelo teu Pai. Você conhece de quem eu estou falando. Volta para casa. Volta para casa. Você tem um chamado ministerial. Você foi escolhido por Deus para servir na casa de Deus. Tem uma história de Deus escrita na tua vida. Vem viver ela na casa de Deus. Seu lugar não é aí fora. Seu lugar é no altar de Deus. Vem cumprir a tua aliança. Vem cumprir o teu pacto. Volta humilde, arrependido.
Deixa Deus te limpar. Deixa Deus restituir a tua dignidade, jovem, jovem, velho, velha, homem, mulher, criança, você que saiu do redil do Pai. Deixa Deus restituir a tua dignidade. Deixa Deus devolver a tua identidade cristã. Teu lugar está aqui. A tua missão está aqui. O que Deus separou para você está aqui, não está aí. Volta para casa. Você foi chamado. Você foi escolhido. Volta para casa. A porta está aberta. O banquete está sendo preparado. O seu anel está preparado. As suas roupas novas estão preparadas. Estamos te esperando para festejar a tua volta. A igreja te ama. Somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Volta. Volta para casa. Deus me deu 3 textos, muitas coisas mais, mas eu vou deixar o Senhor usar e fazer e falar. Deus me deu o texto de Lucas 6, do 12 ao 16, quando diz assim, que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, guarda bem esse verbo, chamou seus discípulos. Outro verbo, e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aí começam os nomes: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Foi Jesus que escolheu o traidor. João 15, 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E o último texto está em Atos 9, 15 e 16. E diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Que coisa linda, né? E o Espírito Santo essa semana falou assim no meu coração sobre ser chamado. Interessante que o primeiro texto diz que Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando, conversando com o Pai. Na manhã seguinte, ele toma uma decisão muito importante. E a gente percebe que Jesus não tinha só aqueles 12 discípulos que andavam com ele. Ele tinha, a gente vê na palavra, que aqueles 72 que ele envia de 2 em 2 para evangelizar. A gente vê que muitas pessoas de posições sociais, muitos líderes religiosos, também eles recebiam a palavra e também seguiam Jesus, ainda que à sua maneira, assim meio discretamente. Mas Jesus tinha muitos e muitos discípulos, homens, mulheres, multidões seguiam Jesus. E ele passa toda a noite, toda a madrugada, falando com o Pai. E na manhã seguinte ele reúne os seus discípulos, creio que aqueles que estavam mais constantemente caminhando com ele, né?
E ele escolhe 12. Muitos chamados, poucos escolhidos. E Jesus escolhe 12 no meio daqueles discípulos dele. E chama eles de apóstolos. E começa a ter com eles um vínculo mais íntimo, mais cercano, mais perto. E a Bíblia diz que ele escolheu Judas, o traidor. Ah, Jesus não sabia? Claro que sabia. Ele escolhe o traidor, o ladrão, aquele que estaria roubando a bolsa, como a Bíblia diz, né? As pessoas traziam as ofertas ali e ele roubava a bolsa. Estava na igreja, estava ali. Era líder. Porque Deus aqui, Jesus está escolhendo esses 12 que iam estar com ele, pertinho dele. Que iam, digamos assim, era aquela comitiva perto de Jesus, onde ele ia nos povos, eles estavam ali perto, vendo os milagres, as curas, os prodígios, a autoridade de Jesus. Estavam vivenciando tudo aquilo, porque Deus já tinha um plano na vida deles. Que quando Jesus subisse ao céu, eles tinham o compromisso com Deus de dar seguimento à propagação do Evangelho, às curas, os milagres, os prodígios. Eles tinham que ver, eles tinham que praticar, eles tinham que conviver com Jesus, tirar todas as dúvidas, beber da fonte, ver todas essas coisas, porque eles seriam a coluna da igreja que Deus estava levantando. Os demais eram importantes, os chamados eram importantes? Claro que sim, todos somos chamados por Deus a viver o Evangelho, a praticar a nossa aliança com Deus. Mas no meio dos chamados, Deus escolhe pessoas, as quais Ele preparou, como disse Paulo, eu fui preparado desde o ventre da minha mãe. Os escolhidos, Deus vai preparando, antes do nascimento, Ele já escreve, já vai preparando a pessoa. Quando ela entra nesse mundo, ela já está sendo preparada por cada detalhe da vida. Ela está sendo preparada para Deus, para ser um grande líder ou um pequeno líder, mas aquele apoio vital para conduzir as ovelhas no caminho de Deus. Às vezes a gente pensa que os filhos, quando não podem comprar alguma coisa, a gente fica triste. Nossa, como eu queria que meu filho pudesse comprar isso. Mas se a gente pensar na perspectiva de Deus, como Deus vê as coisas, se eu penso assim, meu pai, ele tem riquezas abundantes, não tem? Ele podia dar para nós tudo o que necessitamos, de uma vez só. Mas por que Deus permite que numa determinada período da minha vida eu não consiga ter tudo o que eu quero? Você já pensou nisso? Você foi planejado desde o ventre da sua mãe. Quando você entrou aqui, você está sendo treinado por Deus. A Bíblia diz assim, ser grato por tudo. Como que você vai aprender isso? Estar satisfeito com o que você tem. Como que você vai aprender isso? Será que é maldade de Deus meu filho querer um chocolate, eu não poder ir no mercado porque meu salário não está chegando para eu ir lá comprar um chocolate para ele? Será que é maldade? Será que é sofrimento? Será que não é um treinamento, irmãos? Será que o maná no deserto não foi um treinamento de Deus para aquele povo? Aprender a confiar nele, aprender a caminhar com ele, aprender a ser grato, aprender a ser fiel, aprender a ser de Deus. Quais foram as tentações do diabo a Jesus? Eu te dou o meu reino, eu te dou as riquezas, eu te dou a fama, eu te dou tudo. Você tem que me servir. Você tem que deixar Ele e vir para mim. Você vai ter tudo que você tem, tudo que você quer, tudo que você sonhou. Você vai ter. Você vai ter os focos sobre a tua vida. Você vai poder comprar tudo que você quer. Você vai poder ter toda a riqueza.
Você vai poder fazer tudo o que você quis, tudo que você sonhou na tua vida, você vai poder ter. Essa é a oferta. Essa é a prosperidade que o mundo te dá. Só que o diabo não sabe repartir, o diabo não sabe multiplicar. Deus tem para mim, tem para você, tem para todos nós, não falta nada para ninguém. Agora o diabo, ele vai tirando, ele tira de mim, ele dá para você, ele tira do outro, ele dá para você. Você pisa aqui, você tira daquele outro. Nunca é repartido igual, nunca tem abundância, nunca tem prosperidade. Eu não estou falando mentira, só você olhar as notícias aí. Eu não admiro a riqueza daquele que não é de Deus. Eu não admiro ricos, eu admiro prósperos em Deus. Eu não admiro gente orgulhosa, arrogante, ignorante, que pisa nos pobres, que se aproveita da desgraça alheia para crescer na vida, que explora o humilde, o desamparado, o necessitado, que não tem um coração cheio de amor verdadeiro, que não é capaz de se despojar da riqueza que tem para servir aquele que necessita. Eu não admiro pessoas assim, que roubam dos mais humildes para manter um top de vida, uma qualidade de vida. Eu não admiro pessoas assim. E digo de sinceridade de coração, eu não admiro pessoas que aproveitam suas posições sociais para roubar, para fazer falcatruas, para mentir, para desviar dinheiro, desviar verba. Para quê? Para ter uma vida o quê? De luxo, de comodidades, para comer caviar fora do Brasil, enquanto o pobre brasileiro está morrendo de fome. Que mundo é esse? Essa prosperidade eu não aplaudo, essa riqueza eu não aplaudo, porque o diabo, ele não sabe multiplicar, ele sabe tirar. Pessoas que trabalham a vida inteira, dedicam anos e anos e anos e anos e anos para ter fortunas guardadas em paraísos fiscais, para se matarem nas drogas, nas bebidas, nas vidas, nas orgias, enquanto aquele pobre não tem o que comer na mesa. Agora eu conheço um Deus e você conhece um Deus, eu conheço um Pai, você conhece um Pai, que Ele tem prosperidade para a minha vida, Ele tem prosperidade para a sua vida, uma prosperidade que abre o meu coração para a generosidade, uma prosperidade que me ensina a não trazer migalhas para a casa do meu Pai, que me ensina a não ficar escolhendo as moedinhas para depositar no gasofilácio, sendo que na minha carteira tem algo muito melhor para entregar para o meu Pai, porque eu confio que nada do que eu necessito vai faltar para mim, porque eu tenho um Pai que cuida de mim, que Ele nunca me deixou, nunca me desamparou, que me ensinou cada coisa que eu tenho que fazer na minha vida. Meu coração não está preso às riquezas, meu coração não está preso a possessões, meu coração não está preso a ter um nome famoso e grande, as estrelas, os focos na minha vida. Eu fui preparada para isso, desde o ventre da minha mãe, em cada necessidade da minha família. Eu vim de uma família simples, humilde. Meu pai cortava café, minha mãe trabalhava na lavoura. Meu pai era um herói para mim. Tinha a 4ª série naquela época, fez um curso por correspondência que demorava anos, não é como hoje que você pega o seu celular e faz tudo ali. Estudou eletricidade, começou a trabalhar nessa área e Deus foi abrindo portas, foi honrando meu pai. Um homem autêntico, um católico de pura cepa, verdadeiro. Tenho esperança de encontrar ele no céu, que Deus perdoe tudo aquilo que ele fez por ignorância. Mas do princípio da palavra de Deus, um homem que viveu a palavra de Deus. Eu cresci nesse lar simples, humilde. A pastora sabe, a gente é dessa época, bom, mais ou menos assim. Mas papai comprava roupa para nós 2 vezes no ano. Se abrir o meu guarda-roupa, não precisava ter esses guarda-roupa que você tem hoje, que parece mais não sei, uma fábrica, não sei. A gente tinha aquela portinha ali com a roupa de na missa naquela época. A roupa de ir para a escola, a roupa de ficar em casa, a roupa de ir para o trabalho.
Hoje em dia se abre o armário, os calçados, não sou contra não, irmãos. Se Deus te deu prosperidade, você pode, compra mesmo, se veste bem, fica cheiroso, bonito, só que não tira a parte de Deus. Não tira. Não tira da oferta da igreja. Não tira do teu dízimo. Não tira do teu compromisso, como diz a Bíblia, para ajudar aquele que necessita. Se teu irmão vem te pedir ajuda, tem alguma coisa para ajudar o teu irmão. Não anda enforcado. As festas de aniversário da minha época, a mamãe fazia um bolinho, comprava um refrigerante, chamava os meus amiguinhos de escola, era uma festa. Hoje, é uma indústria, as pessoas se enforcam, pagam em 20, 30 vezes uma festa de aniversário para encher a barriga dos outros. E tem gente que ainda sai falando mal de você. As festas de casamento de 15 anos, gente, pelo amor de Deus, parece um casamento as festas de 15 anos. Pessoas gastam 20, 30, 40 mil numa festa, num dia, uma noite. E trazem miséria para a casa de Deus, para a obra de Deus, para os planos de Deus. A gente fica ali no cofrinho lá em casa, vamos ver o que está sobrando. Sobrando! Davi diz, eu não posso oferecer a Deus aquilo que não me tenha custado nada. Eu não posso trazer na casa de Deus o que me resta. O que sobrou, porque eu malgastei o meu dinheiro. Porque eu comprei coisas que eu não necessito, na verdade, que eu posso viver sem elas. Ah, Soninha, você está falando bobagem, você está falando coisa... Verdade, irmãos? Verdade? Quanto você já ofertou para missões? Quanto vale uma alma para você? R$2? 5, 20? Posso subir? 50, 100, 200, 500, 1000? Quanto vale um missionário lá fora? Quanto vale um missionário aqui dentro? Quanto vale a obra de Deus? Construções paradas, obras pela metade. Parece no tempo de Neemias, quando ele vai para a reconstrução de Jerusalém, caminha no meio das ruínas. Começou com Zorobabel, construíram o altar, reconstruíram o altar, o templo. Faltavam as muralhas, as casas, e o povo parou de construir, parou a reconstrução, deixou as brechas, uma cidade cheia de brechas, as muralhas sem serem reconstruídas, as casas destruídas. O inimigo podia invadir em qualquer momento e destruir Jerusalém, a casa de Deus, a cidade escolhida por Deus. Faltava coisa para eles construírem? Não, Deus estava dando tudo. Eles tinham as cartas dos reis para irem pedir toda a madeira necessária, todo o material necessário eles tinham nas mãos. Deus já tinha providenciado. O rei deixou à disposição deles tudo o que eles necessitavam. Mas eles pararam a construção, pararam a obra de Deus. Deixaram de construir, deixaram de realizar o plano de Deus, o propósito de Deus. E quando Neemias chega em Jerusalém, com a segunda leva de pessoas que foram ali, ele começa a caminhar e olhar toda a destruição. Ele vai com o cavalinho dele e alguns guardas para proteger ele, começa a olhar os muros, as portas queimadas, os muros caídos, destruídos. O povo tinha desanimado. O povo não só tinha desanimado. Quando ele vai conversar com as lideranças, entre os irmãos, eles tinham tomado uns como escravos. Os mais poderosos. Como os pobres não tinham com que pagar a comida, eles aceitavam
que a filha fosse escrava, que a mulher fosse escrava. Eles vendiam os pouquinhos animais que eles tinham para poder receber alimento daquele que tinha posição social, aquele que tinha uma melhor condição de vida. Eles faziam isso, os mais pobres e menesterosos, como diz a Bíblia, para sobreviver. Eles entregavam suas famílias, seus animais, suas terras. Quando Neemias chega em Jerusalém, não havia só a destruição dos muros, havia uma destruição dos princípios de Deus, da fidelidade, do compromisso a Deus, com os irmãos também. Se estavam aproveitando dos menos favorecidos. Neemias tinha pela frente uma missão importantíssima. Escolhido de Deus, Neemias. Deus colocou ele ali do lado do rei, servindo o vinho para o rei. Por quê, irmãos? Porque desde o ventre da mãe, Deus tinha um propósito na vida de Neemias. Mas Neemias foi parar ali por quê? Porque Israel pecou e foi levado cautivo à Babilônia. E Deus, na misericórdia dele, coloca esse homem judeu do lado do rei, servindo o vinho para o rei. O rei tinha apreço e carinho por ele. Respeitava Neemias. Apesar dele estar no cautivério, apesar dele estar em uma situação horrível para Israel, longe da sua casa, longe de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Ele estava ali em cativério, irmãos. Ele não estava de vacações, de férias, não. Ele estava ali preso mesmo. Mas Deus, na sua misericórdia, naquele plano perfeito, na escolha que ele fez na vida de Neemias, ele coloca esse homem do ladinho do rei. E é através desse homem que Deus abençoa o seu povo com tudo que o povo necessitava para reconstruir Jerusalém. Até mesmo quando você é levado cautivo, não importa o lugar, o que importa é que Deus esteja com você e você esteja com Deus. Deus quer usar a tua vida onde você esteja, irmãos. Com quem você esteja. E Neemias olha a cidade, a destruição, o povo sem princípios, o povo tinha perdido a linha, o carretel e o rumo e tudo. Ele não faz só uma reconstrução dos muros, ele faz uma reconstrução na vida, na aliança que o povo tinha com Deus. Homem escolhido. E eu pergunto para você, o que é que você está fazendo? Com a sua aliança com Deus? O que você está trazendo para a casa de Deus? Sua oferta de amor? 30 centavos? R$1? Estou pondo valor aqui, mas Deus não olha isso. Aqui o coração, a gente nunca dá aquilo que a gente não tem. Você nunca pode oferecer algo que você não tem. Você pode disfarçar até, mas não dá legal. A gente dá o que a gente tem. Se você está dando uma oferta de amor, não é a moedinha. Deus não olha isso. Deus olha esse pacote de amor que você envolveu essa moedinha. Deus olha a generosidade do teu coração. Deus olha a tua entrega. Ah, mas Soninha, hoje em dia na internet a gente vê pastor que está roubando a igreja, a gente vê isso, aquilo. Irmão, isso não é problema meu e nem seu. Cortamos um assunto aqui. Vão dar conta para Deus. Isso é eles e Deus. A gente não tem nada com isso.
Ah, mas fala que se eu trouxer 10, 20, 30, quanto mais eu der, mais vai ser. Isso é mentira. Você lê a Bíblia que você vai ver que não importa a quantidade, importa é o seu coração. Mas por que você está falando de quantidade, Soninha? Eu estou te colocando essa reflexão para você pensar no que você pode e no que você está dando. Isso é uma conversa entre nós. Isso não é um julgamento. Isso o Espírito Santo trouxe para mim, está trazendo para você, para a gente olhar no espelho, olhar essa moedinha que a gente está trazendo para a igreja. Pai, isso é o que eu tenho agora, porque o meu salário não está dando nem para pagar o aluguel, mas eu quero dar isso de todo o coração. Isso é uma situação. Agora, se você está esbanjando em coisas que não tem necessidade, se você está entrando no cartão de crédito, você está enforcado, que você não pode nem respirar, está errado. Você já está entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, comprometendo a sua relação com Deus, a sua confiança em Deus. Você não está sendo fiel no pouco, como Deus vai te pôr no muito. Porque Deus tem muito. Essa prosperidade de Deus, não é essa prosperidade entre aspas, né? Não é essa riqueza que o mundo te oferece. Porque em Deus tem abundância. Em Deus nunca falta, Deus multiplica. Não falta para você, não falta para o teu irmão, não falta para a igreja, não falta para a obra de Deus. Então a nossa reflexão essa manhã é dizendo para você o seguinte: você foi chamado. E muitos aqui foram escolhidos para ministérios específicos, para situações, posições específicas, porque Deus tem algo para fazer através da tua vida. Não somente em Chavantes, no Brasil, no mundo, não importa. Deus te preparou desde o ventre da sua mãe para você viver essa aliança. Deus não somente te chamou, Ele te escolheu no meio de muitos chamados. Só que você tem que limpar a sua vida, escolhido. Você não pode andar enforcado economicamente. Você tem que aprender em Deus como lidar com a prosperidade. Porque senão, se Deus começa a te dar, você vai malgastar o seu dinheiro. E a quanto mais é dado, mais será cobrado. Você vai ter que dar conta para Deus de quanto você fez no nome dEle. Eu me lembro que eu gostava muito de escutar os testemunhos quando a pastora trazia missionários de fora. Pessoas, servos de Deus. Eu me lembro uma vez que veio um senhor aqui e disse assim, Deus tocou no meu, não sei se foi aqui ou se foi no Rio de Janeiro, disse assim, Deus mandou eu fazer um cheque de 60 mil reais. Será que se Deus falar com você aqui, faz uma oferta de 60 mil reais, você já não vai falar assim, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus, sai daqui. A gente está acostumado a dar miséria para Deus. Você daria 60 mil reais para a igreja, se Deus pedisse? Ah, mas eu preciso de confirmação. Vale, vai orando, Deus vai confirmando. Deus vai falando. Deus vai te mostrando. Deus vai te incomodando. Não estou falando para você dar 60 mil, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo aqui. Mas essa disposição de obedecer a Deus. Deus não vai te pedir um cheque de 60 mil reais se você tem 3 centavos na sua conta do banco. Não é isso. Deus não vai pedir 60 mil reais para você dar no seu cartão de crédito. Deus não vai fazer isso. Deus não vai pedir para você a casa onde você mora, onde você abriga a tua família da chuva, do sol e do frio. Deus não vai pedir para você vender a tua casa, deixar a sua família na chuva e trazer para a igreja. Deus não é assim. Ele não tira o nosso básico, o nosso necessário, o nosso essencial. Deus não tira o nosso maná. O que Deus pede é aquilo que a gente tem em abundância. Para que seja distribuído para a igreja, para aquele que necessita.
Eu me lembro do encontro de Jesus com aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele foi chamado e foi escolhido. Jesus olha para ele, ama aquela vida e diz para ele assim: te falta uma coisa. Ele vivia os mandamentos, ele honrava os pais, ele trazia o dízimo para a igreja, ele era um crente, um cristão de verdade. Aí Jesus olha para ele e escolhe ele e diz assim: só falta uma coisa para você. Você vende tudo que você tem, você dá para os pobres e você me segue. Ele foi chamado a ser discípulo. E o que ele fez? Ele ficou triste. Ele sabia que tinha muitas coisas. Voltou para casa e seguiu como chamado. Ele não quis se desfazer do que sobrava. Você é chamado ou você é um escolhido? Deus escolheu Saulo. E quando ele escolhe Saulo, ele deixa claro para ele, ó: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Escolhido para sofrer. Escolhido para deixar a comodidade da casa, dos amigos, a proteção e sair. Eu me lembro a história de um jovem, já estou terminando, chamado Francisco. Ele era filho de um homem muito acomodado na cidade dele, muito rico mesmo. E um dia ele tem um encontro com Deus. Deus fala claramente com ele: Francisco, me segue. Ele chega em casa, fala para o pai: eu vou seguir Jesus. O pai, um homem conhecido na cidade, pensando o futuro do filho: não, ele vai herdar toda a minha herança, é ele que vai governar as minhas empresas, ele que vai cuidar disso, daquilo. Já tinha todo um projeto para a vida do filho, já tinha planejado cada detalhe da vida do filho. Quando esse homem recebe essa palavra de Francisco: eu vou deixar tudo e vou seguir a Jesus, ele entra em surto, ele enlouquece. Grita com o filho, quer bater no filho. Você não vai fazer isso. Você não vai deixar. Onde você vai? O que você vai fazer com a tua vida? Você tem tudo aqui. Como é que você vai largar tudo e vai seguir um tal Jesus que você nem sabe quem é direito? Você ouviu uma voz que te disse para deixar tudo. Filho, você tem tudo aqui, toda a comodidade da vida, tudo que você precisa, não vai te faltar nada. Você vai largar tudo para seguir esse Jesus. Esse jovem chamado Francisco, ele disse para o pai: não, eu vou deixar tudo, porque eu estou seguro que ele falou comigo e eu quero seguir Jesus. Aí o pai fala para ele assim: então você vai sem nada, eu vou tirar de você a tua herança, eu vou tirar de você o meu nome, você vai sozinho por conta própria, você não vai levar nada dessa casa. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele tirou toda a roupa do corpo e saiu nu da casa do pai e foi servir a Deus na cidade onde ele vivia. Aí Deus foi colocando companheiros com ele. Ele servia o pobre, o menesteroso, aquele que necessitava ajuda, ele ajudava, aquele que necessitava mão de obra, ele ajudava. Ele comia daquilo que as pessoas ofereciam para ele, ele dormia nos lugares que as pessoas ofereciam para ele.
Ele abraçou a escolha. A Soninha, mas pelo amor de Deus, viver na pobreza, sendo que o cara tinha tudo, foi escolhido. Qual que é o mais importante? É a comodidade da minha vida ou é a minha escolha? Deus me escolheu, me chamou, me escolheu. O que é mais importante para mim? Essa honra de ser escolhido por Deus, apesar de eu ter que deixar toda a comodidade, toda a segurança, entre comilhas, não entre aspas. Será que o que é mais importante para mim? É abraçar essa escolha, esse amor, essa entrega, me entregar 100% a Deus, ou estar num lugar protegido, cuidado, acomodado, tendo tudo que eu quero, podendo comer tudo que eu quero, fazer o que eu quero, comprar as coisas que eu quero, aquilo que eu sonho, alcançar os meus... O que é mais importante para mim? Esse chamado, essa escolha, abraçar o que meu pai sonhou, escreveu para mim na história da minha vida, ou sentar-me e acomodar-me onde eu estou, vivendo uma vida tranquila? Não é pecado. Pode ver que Jesus respeitou aquele jovem rico. Ele ficou no chamadinho dele ali, na cidadezinha dele, fazendo a obra dele, vivendo a palavra, vivendo o evangelho. Deus não jogou ele no lixo, não. Deus não esqueceu do jovem. Ele continuou abençoando, continuou fazendo, só que ele foi escolhido. Ele disse não, porque o coração dele estava ali. Aquele que é escolhido, ele oferece mais, ele é cobrado mais, Deus exige mais. A pastora sabe disso, Delbinha sabe disso, eu sei disso. Você tem que deixar a comodidade da sua vida. Você tem que deixar os teus sonhos. Você tem que deixar os teus projetos. Aqueles 12 abandonaram tudo para caminhar com ele ali, lado a lado. Com ele, todo dia com ele. Deixaram a vidinha deles, deixaram as redes, deixaram a pesca, deixaram a casa, deixaram a cobrança de impostos, deixaram a profissão, deixaram tudo, foram escolhidos para estar com ele, ali, vivendo dele, para ele, com ele, por ele. O escolhido necessita entregar mais do que o chamado. Eu não sei quantos escolhidos estão aqui nessa manhã. O que eu sei é que todos são chamados. Talvez você ainda não ouviu a voz de Deus dizendo o teu nome e dizendo para você: eu te escolhi no meio de todos. Eu escutei essa voz há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Eu te escolhi, eu vou te levar para a Espanha. Você vai sair daqui, você vai para lá. Eu vou te cuidar. Os meus pastores sabem, Delbinha sabe. Foi Deus que me enviou. Eu recebi todo o apoio espiritual, toda a bênção, fui debaixo de proteção, debaixo de oração. Durante todos esses anos, eu recebi o apoio, a oração, os cuidados da minha igreja aqui. E aprendi a caminhar com ele lá. O sustento, a provisão diária, as coisas que ele foi me ensinando, falando, me preparando. E a Delbinha disse assim: a Sônia está voltando, estou voltando dia 26 de junho para a Espanha. As minhas coisas já estão no Brasil. Eu não sei para onde eu vou. Eu só sei que meu tempo na Espanha terminou. Eu tenho que ir lá, preparar meus documentos, resolver umas coisas, e eu estou esperando a direção de Deus.
Eu recebo sempre muitos bons conselhos de pessoas que me amam, de pessoas que querem que eu esteja aqui ajudando na obra. Eu tenho propostas de trabalho, eu tenho muitas coisas se eu voltar para o Brasil. Só que eu estou esperando direção de Deus. Por quê, irmãos? Porque tem uma obra a ser realizada. Deus me escolheu para algo específico. E você sabe qual é o sonho da minha vida? Terminar minha missão e voltar para a casa do Pai. Tem algo a ser feito. Ah, mas você não tem sonho de ter nada, um carrinho, uma casinha? Ou se Deus quiser me dar, Ele me dá, tá? Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Mas para mim hoje, a prioridade da minha vida é cumprir a minha missão, o propósito dele na minha vida e voltar para a casa do Pai. Nada me prende aqui. Você não me compra com dinheiro, com riqueza, você não me compra com nada. O diabo não me compra com nada, porque Deus me preparou para isso. O diabo te compra com riqueza. O diabo te compra com fama. O diabo te compra com posição social. O diabo te compra com... O que o diabo pode te comprar? O teu coração ele tem que estar centrado e posicionado em Deus para que quando Deus te mova, você vá, porque o importante da sua vida não é o que você tem aqui, mas é aquilo que você está fazendo no céu. Aquilo que você está reconstruindo no céu, você vai daqui, você vai daqui. É como colocar um relógio que vai acabando os dias, as horas, você está acabando a sua vida, o seu tempo aqui. Você está de passo, como eu estou de passo, nós vamos voltar para a casa do Pai. Teu coração não pode estar aqui. A Bíblia diz, criai, juntai riquezas no céu, onde não tem ladrão, irmãos, onde não tem traça que vai corroer a sua riqueza, onde ninguém vai tocar naquilo que é teu, porque Deus guarda o que é teu. Você tem tesouros do céu, se você morrer essa noite, o que você vai ter no céu? Como você construiu a tua casinha lá em cima? O que você está construindo lá em cima? Você não sabe quando você vai lá para morar. Como que é? Já estou terminando, sei que eu acho que eu já estourei a hora, os minutos, os segundos, não sei. Mas o recado dessa manhã para você, meu amado, minha amada, para você que está em casa, firma essa aliança em Deus. Você foi chamado, você foi escolhido. Deus tem um propósito, uma história na tua vida. Vive ela. Não fica gastando, malgastando as riquezas que Deus te dá. Sabe por que às vezes Deus não dá mais? Porque você está malgastando o seu dinheiro, você está gastando com coisa que vai se corromper. Você está se enforcando até aqui para manter uma aparência que não é necessário. Para viver um luxo que não é necessário. Você está comendo caviar enquanto teu irmão está comendo arroz, não tem nem a mistura. Amor, generosidade, obediência, vivência do Evangelho. Escuta a voz de Deus que fala com você a cada dia, que te confronta, que te chama. Se coloque em pé, igreja, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Faz a tua oração para Deus. Ai, Pai. Pai. A gente tem uma obra para ser terminada nesses últimos dias na face da terra. É necessário que se construa uma infraestrutura evangelística para suprir todo o teu propósito na face da terra. E nós somos parte desse chamado. Toca os nossos corações, toca os nossos bolsos, a nossa mente. Há coisas a serem terminadas, de serem construídas, há muros que necessitam ser fechados, há brechas, há portas queimadas que têm que ser substituídas.
E Deus está providenciando, está provendo tudo o que nós necessitamos para fazer essa reconstrução. Toca o coração dessa igreja, Pai. O Senhor levantou essa igreja, o Senhor colocou essa igreja na rocha. O Senhor trabalhou nas bases para que ela não seja abalada. Está firmada na rocha, que é Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Somos vitoriosos em Ti. Somos vitoriosos em Ti. Toca o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Estenda as Tuas mãos assim. Eu vou falar para vocês algo que o Espírito Santo está colocando. Nos últimos tempos, vai acontecer uma grande transferência de riqueza. Você acredita nisso? Estou falando com você, igreja. Deus vai transferir para você. Vai pôr nas tuas mãos. Deus está preparando uma grande transferência de riquezas e vai pôr na mão dos filhos dele. Agora Deus está falando para você o seguinte: não toque no que é meu. Fica com a sua parte. Faça com ela o que você quiser, mas aquilo que eu colocar na tua mão, que seja a minha parte, traz para minha casa. Aquilo que eu pedi para você, que você oferte na minha casa, você vai trazer na minha casa, porque eu tenho uma obra a ser realizada nessa cidade. Você vai trazer aqui sem chorar e sem gemer. Você vai trazer com alegria e obediência, com amor. Você vai fazer para mim uma oferta de amor, um sacrifício de louvor no meu nome, porque eu vou derramar na tua vida, diz o Senhor. Não vai faltar nada na tua casa. Eu vou transferir para os meus filhos uma grande riqueza, para que eles abençoem o meu reino, abençoem a minha casa, porque eu tenho uma obra muito grande a ser realizada nos últimos dias na face da terra. Há muitas pessoas, muitos missionários a serem enviados, e nós vamos sustentar esse povo, não na miséria, mas na necessidade de cada um, segundo a necessidade de cada um. Você crê nisso, igreja? Você está recebendo essa bênção? Você vai obedecer à voz de Deus? Você vai trazer para a casa de Deus o que é de Deus? Então receba no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.